Olá, crianças! Hoje, quinta-feira, 12 de dezembro de 2021, nossa aula de língua portuguesa, nossa aula extra de português, tá? Por que extra? Porque hoje, na quinta-feira, não era para vir aula de português, né? Como a gente está encerrando os nossos assuntos. Porém, estou trazendo essas aulas para vocês, porque como a gente já está finalizando todo o assunto, aí eu tô adiantando, porque segunda-feira, dia 6, vocês já pegam o envelope com as atividades. Então, para não ficar sem fazer atividade durante esses outros dias, eu estou trazendo atividades de português para poder dar continuidade aí ao conteúdo. Senão a gente vai ficar estendendo durante mais umas 2 ou 3 semanas. Tá? Então, para que isso não aconteça, para que vocês fiquem praticamente do mesmo jeito que o presencial, aí eu estou adiantando com vocês essas aulas, certo? Então, a gente vai para a correção da aula de ontem, né? Da aula de quarta-feira, tá? Então, a gente vai para a nossa correção. Na aula de ontem, eu deixei para vocês atividades no livro Aprender Mais e no livro Sucesso, né? A gente falou sobre verbo no Aprender Mais e fizemos uma leitura no livro. Eita, que eu estou confundindo. A gente teve Aprender Mais, palavras, tanto no Aprender como no Sucesso. Foram os mesmos assuntos. A gente falou sobre palavras escritas com A, E, I, O, U. Aí vimos no Sucesso e fomos lá no Aprender Mais para reforçar o assunto, certo? Então, essa é a correção de hoje, né? Da aula de hoje, a correção de hoje, que foi da aula de ontem, quarta-feira. Hoje a gente vai fazer a leitura de um texto no livro Sucesso e vai lá para o Aprender Mais para falar sobre verbo, certo? Então, vamos lá. Vamos à nossa correção. A primeira atividade foi na página 175, que foi justamente sobre palavras com A, E, I, O, U. Aí logo no começo vem o poema, quarto de guardados, e depois vem a atividade em si, tá? Então, atividade 1, leia o poema. Quarto de guardados. A boneca careca, o ursinho perneta, a bola furada, o riso esquecido, querem ser lembrados e passar de perdidos a achar, num quarto verdadeiramente de guardados. No poema há palavras destacadas. Retire-as e coloque-as no lugar adequado. Em seguida, escreva 2 palavras nos quadrinhos que ficarão sem ser preenchido. Então, a gente tem aí 4 quadrinhos. A, E, I, O. Palavras que estão aí no poema, só vai preencher o quadrinho do A e do R. I e O, vocês vão ter que escrever palavras, certo? Então, palavra que está aí em destaque tem perneta. O ursinho tá, gente, mas o ursinho não entra aí nas colunas, tá? Deve ter sido um erro do livro. Então, tem perneta, ser, passar, perdidos, quarto, verdadeiramente guardados. Com A, passar, quarto, quadrado. Guardados. Vai sobrar uma linha. Com R, ser, perdidos, perneta, verdadeiramente. Muita gente confundiu verdadeiramente, porque tem um EI, tem um IR, né? Só que, para ser A, R, I, O, U, precisa permanecer na mesma sílaba, tá? Verdadeiramente é VE, porque logo no começo, ver. Aí dá, dei, ra, mente. Então, não é na mesma sílaba, tá? O que está em questão aí é o R, né?
de verdadeiramente, logo no começo. O livro dá duas sugestões para que vocês escrevam com ir e com o. Ele fala aí, com ir, sair, irmão, ó, senhor, organismo, certo? Então, vocês podem colocar outras palavras ou repetir essa mesmo que está aí no livro. Na página 176, tem a atividade 2 e 3. 2, você vai ordenar as sílabas e formar palavras. Letra A, mordomo. B, sorvete. C, firmeza. D, jornal. E, mulher. F, cartilha. 3. Passe as palavras pela máquina do R e veja o que acontece. Siga o modelo. Amo virou amor. Então, trato, tratou. Rumo, rumor. Come, comer. Toca, tocar. Trabalha, trabalhar. Fala, falar. Anda, andar. Beija, beijar. 177. Eu tenho 5 quadros aí, 5 colunas. Dentro de cada coluna há uma palavra que está no local errado. Então, a gente vai ter que achar, encontrar essa palavra e pintar, tá? Na coluna do ar, a palavra intrusa é repórter. Então, pinta aí repórter. Marcador. Pinta marcador. I, verde. O, curto. E U, circo. Certo? Vamos pintar essas palavras. Repórter, marcador, verde, curto, circo. Atividade 5, na página 177, você vai observar as figuras, completar as palavras com A, E, I, O ou U, em seguida reescrever. Então, urso, U, tartaruga, ar, circo, I. Aí escreve urso, tartaruga, circo. 6. Transforme as palavras acrescentando R no lugar indicado. Depois copias ao lado. Quase a mesma coisa dessa máquina do R, né? Só que aqui a gente vai colocar o R na primeira sílaba, tá? Então vai ficar assim: copo, não é corpo, aí escreve aí corpo. Todos esses tracinhos aí tem que colocar um R. Depois escrever a palavra. Corpo. B, pena não é perna. C, cata não é carta. E fada não é fada. Então, você vai escrever corpo, perna, carta, farda. Lembrando de colocar o R aí nesse tracinho pequenininho. 178. Ligue e copie as palavras que você formar. Então, tem aí para ligar. Vai ligar uma ao lado da outra, tá? Só vai acrescentar o R. Então, a primeira palavra vai ficar verdura, depois amargo, lagartixa, mercado. 8. Tem aí alguns desenhos e 4 frases. Letra A. Ricardo viu uma lagartixa enorme. B. A colher é de pau. C. O garoto entrou no barco e partiu. D. O palhaço trabalha no circo. 9. Você vai observar o modelo e vai fazer igual. No modelo eu tenho aí Marta. Aí eu coloquei um R, virou Marta. Escrevi o nome e separei a sílaba. A mesma coisa eu vou fazer com Roberto. Aí vai virar Roberto. Eu escrevo, lembrando que Roberto é um substantivo próprio, se escreve com a letra inicial maiúscula. E depois eu vou separar. Roberto. Depois vem carta. Aí eu separo carta. Parto, parto. Perna, perna. Barba, barba. E circo, circo. Desse jeitinho que tá aí na imagem, tá? Pois bem.
No Aprender Mais, a gente falou também sobre o mesmo assunto. E na página 46, após a explicação, já vinha aí a primeira atividade, as primeiras atividades, né? Assinale as letras dos nomes próprios. Aí você vai procurar em cada nome próprio desse, A, E, I, O e U. Irma, sublinha, faz um X aí no I. Marlene, A. Norberto, No, O e E. Messia, E. Urbano, U. 2. Copie as frases substituindo o desenho pelo nome correspondente. Letra A. Marlene amarrou a corda na árvore. B. Arthur abriu a porta do armário para tirar o martelo. C. Marta toma sorvete com a colher. D. O colar é de Ermelinda. O porco está muito gordo. Na última atividade, atividade 3, na página 47, você vai procurar aí nesse diagrama as palavras sorvete, turma, formiga, carta, verde, argola, carteiro e urso. Certo? Então, tá aí todas as palavras. Certo? Então, olha e marca aí. Circula aí a palavra, né, com o lápis. Certo? Na aula de hoje, como eu falei para vocês, a gente tem o texto, que é conversa fiada. Aí a gente vai começar a aula justamente por esse texto, conversa fiada. E diz assim: Era uma vez um homem muito velho que, por não ter muito o que fazer, ficava pescando no lago. Era uma vez um menino muito novo, que também não tinha muito o que fazer e ficava pescando no mesmo lago. Um dia, os dois se encontraram lado a lado na pescaria. E, no mesmo momento, exatamente no mesmo instante, sentiram aquela puxadinha que indica que o peixe mordeu a isca. O menino puxou com força e precisão. O velho usou mais precisão e menos força. Quando apareceram os respectivos peixes, porém, a decepção. O peixe do menino era muito velho e o peixe do velho era muito novo. O velho disse para o menino: Você não pode pescar esse peixe tão velho, desde que ele viva o pouco de vida que lhe resta. O menino respondeu: E o que você vai fazer com esse peixe tão novo? Ele é tão pequeno, desde que ele viva mais um pouco. O velho e o menino olharam um para o outro e, sem perder tempo, jogaram os peixes no lago. Ficaram amigos e agora, quando não tem muito o que fazer, vão até o lago, cumprimentam os peixes e matam um tempo jogando conversa fora. No nosso vocabulário, a gente tem cumprimentar, que significa saudam, felicitam, dirigem, cumprimentos. Decepção, sentimento de tristeza pelo acontecimento inesperado que representa o mal. Desilusão, desapontamento. Precisão, exatidão. Respectivos, que cabe a cada pessoa, cada coisa em relação a outras, que é devido, próprio, competente, pertencente. Aí, durante as atividades, a gente vai fazer o estudo do vocabulário e trabalhando o texto. Certo? Aí, a gente vai lá para o Aprender Mais, para trabalhar a ortografia, não, é gramática, tá? Eu coloquei errado aí. A gente vai lá para o Aprender Mais e pega na página 122, onde a gente vai falar sobre verbo. Certo? Abre o livro para acompanhar. Página 122 do livro Aprender Mais, tá? Verbo. Aí ele traz uma explicaçãozinha e depois vem a atividade.
Então, o verbo, ele está pedindo logo para observar as imagens e ler as frases. A gente tem aí duas imagens. A professora ensina, o bombeiro apaga o fogo. As palavras ensina e apaga indicam a ação que a professora e o bombeiro fazem. A gente já falou sobre a ação verbal no livro Sucesso. Então, é justamente isso, tá? Essas duas palavras indicam ações, não é? E verbo indica ação, estado ou fenômeno da natureza. As palavras que indicam ação chama-se verbo. O verbo também pode indicar estado ou fenômeno da natureza. Exemplo de estado. O menino está doente, é como o menino está naquele momento. O menino está alegre, é como o menino está naquele momento. B. Ontem choveu em Brasília. Choveu é um fenômeno da natureza, certo? É um verbo, porém, é um fenômeno que vem da natureza. Então, só para lembrar, a ação é aquilo que alguém faz. A frase aí era: a professora ensina, então ensinar é a ação dessa professora. O bombeiro apaga o fogo, então apagar é a ação do bombeiro. O menino está doente, está é como o menino está naquele momento, né? O estado dele. Qual o estado daquele menino? Doente. E fenômeno da natureza, ontem choveu em Brasília. Aí, para exercitar esses assuntos, tanto a leitura do texto, que tem o estudo do vocabulário e trabalhando o texto, né, que é a interpretação, como verbo, vou deixar para vocês essas atividades. Sucesso, página 180, 181, 182. Aprender mais, página 123, 124, 125, 126. Certo? Então, vamos lá. No Sucesso, página 180, estudo do vocabulário, aí diz assim: complete o trecho do texto abaixo, substituindo as palavras entre parênteses por outra com o mesmo sentido. Esteja atento a variações. Então, o menino puxou com força aí. Aí, como é que eu vou saber? Eu vou aqui no vocabulário, vejo o que é precisão e qual é a palavra que eu posso trocar. Certo? A mesma coisa você vai fazer na letra B. Vai olhar o que significa respectivos, vou achar uma outra palavra e vou encaixar na frase. Quando ele diz fique atento às variações, é porque alguma palavra pode mudar, certo? A palavra pode mudar para se encaixar certinho na frase. Letra C, você vai procurar decepção lá no vocabulário e D, cumprimentam, certo? Procura o significado, um dos significados do vocabulário e troca aí por essa palavra que está entre parênteses para poder completar a frase. 2, você vai reescrever as frases com palavras de sentido contrário, tá? Então, cumprimentam pode ser ignoram, precisão pode ser desleixo, deixou para lá, né? Decepção é satisfação, tá? O contrário de decepção, satisfação. Pode procurar outras palavras lá no vocabulário, tá certo? Pode trocar e fica tudo tranquilo. 3. Você vai olhar as imagens e vai associar com essa numeração. 1. Cumprimento. 2. Precisão. 3. Decepção. Qual imagem que representa o número 1, que é o cumprimento, 2, que é a precisão, e 3, a decepção. Aí você enumera aí, tá? 1, 2, 3. Na 181, a gente tem trabalhando o texto. 1. Que personagens aparecem no texto? O menino, o velho, o lago e os peixes? Os peixes que vivem no lago? Ou um homem e um menino? Aí você marca um X em um dos três.
2. Como você associa o texto ao título? O texto fala sobre o encontro desse homem, do velho e do menino novo, não é isso? Então, e o título é Conversa Fiada. Por que que a autora de Léa Frade teve a ideia de escrever esse texto e colocar esse título, Conversa Fiada? O que é que tem a ver o título com o texto? Aí você pensa um pouquinho e escreve. 3. Quais são as características atribuídas aos personagens? A gente só tem 2 personagens, o homem e o menino. E o que é que o texto fala sobre esse homem e esse menino? Como é esse homem e como é o menino? 4. Por que o homem e o menino ficavam pescando no lago? O que é que acontecia para eles? Por que eles iam pescar? Né? 182. Como eram os peixes que cada um pescou? Como era o peixe que o menino pescou? Como era o peixe que o velho pescou? 6. Porque os dois devolveram seus peixes ao lago? Está no texto também. 7. Você acha que eles agiram corretamente? Justifique sua resposta. E o 8. O homem e o menino são amigos agora. O que eles costumam fazer juntos? Está no texto, né? O que é que eles fazem agora todos os dias, quando não tem nada para fazer? Já o aprender mais, a gente falou sobre verbo. Aí a primeira atividade está aí na página 123. Você vai observar as imagens e vai completar os espaços com as palavras que indicam a ação praticada. Tá? Então, a menina brinca. Aí tem. Letra A, o pássaro. Qual é a ação do pássaro? B, o neném. O que é que o neném está fazendo aí com o chocalho? Letra C, o menino, não sei o que, a bola. O que é que o menino faz com a bola? Qual a ação do menino com a bola? Letra D, a galinha, o milho. O que é que a galinha faz com o milho? Qual é a ação que a galinha faz com o milho? É o gato. Qual a ação do gato quando ele quer comida? 2, página 124. Aí eu tenho assim, ó. Complete as frases com as palavras do quadro que indicam a ação. No quadro eu tenho ensina, bonito, come, dança, claro, late, pequeno. Aí eu tenho 4 frases. Eu vou ter que encaixar algumas palavras nessas frases, tá? Eu tenho 2, 4, 6, 7 palavras, porém eu só tenho 4 frases, tá? E cada frase só cabe uma palavra. Letra A, o peixe, não sei o que, a minhoca. Letra B, o professor, não sei o que, aos alunos. Letra C, a bailarina, não sei o que, muito bem. Letra D, o cão, não sei o que, para o gato. Então, você vai pesquisar aí, dentro dessas 7 palavras, 4 que cabem bem direitinho nessas frases. 3. Escreva um verbo adequado a cada situação, completando as frases. A ação, tá? Verbo é ação, né? Então, letra A, o motorista, não sei o que, o carro. Qual é a ação do motorista? B, os meninos, não sei o que, futebol. Em relação ao futebol, qual é a ação dos meninos? C, a professora, não sei o que, a lição. Letra D, mamãe, não sei o que, de avião. Então, você vai pesquisar e vai pensar aí em 4 verbos de ação, né? 4 ações que cada um desses personagens aí estão praticando. 4. Siga o modelo, escreva o nome das ações. Aí, igual exemplo. Sobe, subir. Anda, andar. Fala, falar. Come, comer. Escreva, escrever. Aí tem letra E, divide. F, reparte. G, estude. E H, chora. Aí vocês vão escrever o nome das ações, tá certo? Igual aí no exemplo. 5. Escolha corretamente uma ação da lista e complete as frases. Tem aí 4 ações. Brilha, bebe, joga ou entrega. E tem 4 frases. Letra A, as crianças não sei o que, peão. Letra B, o sol não sei o que no céu. C, o carteiro não sei o que, as cartas. Letra D, o boi não sei o que, a água. Aí você vai encaixar uma dessas palavras em cada frase.
125, 6. Vozes de animais. Os animais não falam, mas emitem um som característico. Exemplo, o cachorro late, a vaca muge, o cavalo relincha, o pinto pia, o sapo coacha, o gato mia, o leão ruge, etc. Coloque na frente de cada figura o nome do som que o animal emite, completando as frases. A vaca, aí muge. O bode, não sei o quê. A galinha, não sei o quê. O pinto, não sei o quê. O sapo, não sei o quê. E o leão também, não sei o quê. Qualquer dúvida, dá uma pesquisada qual o som característico de tal animal, certo? E eu tenho na 126, só na parte de cima, ó. Porque essa daqui de baixo a gente já fez, tá? A gente já trabalhou. Ah, não, continua. Tô louca. É toda a página 126. Tarefa de casa e tem 1. Complete as frases de acordo com as ações, ou seja, os verbos praticados pelos animais. Aí tem late, canta, pula, fala, salta, nada, voa, galopa. Aí letra A, o sapo. O que é que o sapo faz? B, o papagaio. C, o macaco. D, o cavalo. E, o cão. F, o galo. G, o pássaro. H, o peixe. O que é que cada um desses fazem é de acordo com as palavras do quadro, as ações que estão aí no quadro. 2. Marque com um traço as palavras que indicam ação. Em cada frase existe uma palavra indicando ação, um verbo. Aí você vai marcar, vai sublinhar, né? Passar um traço embaixo. Letra A. O burro come o capim. Qual é o verbo aí? Qual é a ação do burro? B. O aluno lê a lição. C. A chuva molha as plantas. D. Eu escrevo com lápis. E. Mamãe repartiu o bolo. Faça um traço embaixo de cada ação. 3. Observe as figuras e complete as frases com as palavras que indicam a ação. A menina não sei o que é água e o menino não sei o que é bola. Aí você vai pensar e escrever 2 verbos de ação para a menina e um verbo para o menino, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje, quinta-feira, 2 de dezembro de 2021. E a gente se encontra, hoje é quinta, né? Sexta e segunda ainda com aula. Certo? Um cheiro, até a próxima aula.